Obrigado. Podemos sentar. Ixi, quebrei aqui. O cara já chega bem, né? Faleceu. Bom, alguém tem um banquinho para mim aí? Quem é que fez esse púlpito aqui? Não pensou nos... É que eu não sabia que eu podia orar para ser maior. Eu descobri hoje. Será que adianta começar agora? Não, né? Não dá mais. Eu vou, toda vez que eu tiver que olhar o esboço, eu faço aqui, ó. Gente, uma alegria estar com vocês nessa manhã. Muita informação, né? Ontem o Gilberto explodiu a minha cabeça, não sei a de vocês. E hoje de manhã o Dr. William explodiu mais um pouquinho. Mas que Deus ainda tem algo preparado para nós nessa manhã. Quem ainda está com expectativa do que Deus vai fazer? Eu não só estou com expectativa, e eu sei que nessa manhã ainda Deus tem algo especial para você, tem algo especial para mim. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o César. Hoje eu estou na coordenação nacional da Jubrac. Estou dirigindo uma igreja de Esteio, lá no Rio Grande do Sul, uma igreja que é fantástica, evangelista, até cachorro se converte. E é verdade, não é piada. Esse domingo nós estávamos fazendo a Santa Ceia, e quando eu estou ministrando a Santa Ceia, um cachorro entrou na igreja. Eu digo, meu Deus, um cachorro entrou. E a gente perde, e eu tentei não perder, e um irmão viu e tirou o cachorro. Mas o cachorro estava com muita vontade de entregar sua vida para Cristo. Ele entrou de novo. E aí eu continuei, o irmão pegou o pãozinho da ceia. Olha que pecado, mas tá. Pegou o pãozinho da ceia e tirou o cachorro com o pãozinho da ceia. Se alguns pastores mais velhos veem isso. E aí ele foi, o cachorro foi, mas ele estava com muita vontade de aceitar Jesus e voltou. E aí os irmãos deixa ele aí. E ele curtiu o final do culto com a gente. Terminou o culto, eu fiquei procurando, cadê o cachorro? E aí eu vi uma caixa na mão de um irmão da igreja. E daqui a pouco sai de dentro da caixa uma carinha assim, o cachorro dentro da caixa. Aí eu fui perguntar, o irmão adotou o cachorro, levou para casa. Eu digo, que igreja amorosa, né? Onde os desamparados chegam, são adotados, aceitam a Jesus. E agora o cachorro está sendo evangelizado em casa, está sendo discipulado. Logo depois de um tempo a gente vai batizar ele. Não, brincadeira. Mas estamos lá. Eu não sei física quântica. Não passei em primeiro lugar em concurso nenhum. Mas eu cuido bem da minha esposa. Eu sou um cara que não mereço o que Deus me deu. Se vocês olharem lá no Face depois, vocês vão ver. E se vocês não entenderem o que é graça, vê a minha foto com a minha esposa, vocês vão entender. Isso é graça. É achar alguém que orou pouco e você orar muito. Que se ela tivesse orado muito, Deus tinha dado algo melhor para ela. Graças a Deus ela orou pouco. Tem muita gente orando muito, mas a menina está orando muito também. Aí Deus dá alguém bom para ela e você sai, obviamente, de cena. É um milagre a minha esposa comigo. E eu tenho um monte de história legal para contar, mas o Dr. William já contou várias e eu não vou contar. Antes da gente entrar na mensagem, eu estou captando e capturando alguns loucos para fazerem uma viagem comigo, com a nossa Jubrac Nacional. Nós vamos agora em 2019 ir para Israel com alguns jovens, mas tem que ser louco. Jesus foi batizado no Rio Jordão, foi ou não foi? Mas a gente vai fazer rafting no Jordão. É show, gente. Pensa bem, fazendo rafting, dizendo, olha ali Jesus foi batizado. Vai ser um negócio muito, não sei se é heresia isso, mas nós vamos fazer. Depois, se for, Deus nos perdoa. Nós vamos fazer mergulho. Quem já mergulhou com aqueles tubos de oxigênio e tal? Nós vamos fazer mergulho na Cesareia Marítima, que é onde Paulo ficou preso por 2 anos. Era o porto que ligava a Roma
a Israel e todos os imperadores desciam ali, é um lugar fantástico. Nós vamos fazer mergulho lá. Vai ser fantástico, mas tem que ser louco, porque é bem caro. E se Deus ainda não lhe abençoou como abençoou o Dr. William, você tem que ter bastante fé. Não dá tempo de passar em concurso até 2019. Então tem que ter fé e tem que ter pai também, né? Patrocínio. Mas já tem alguns loucos. E se você está afim de fazer essa viagem com a gente, depois, quando terminar aqui, não agora, mas depois você entra lá e entra no perfil do Instagram da Jubrac Nacional. E lá a gente está lançando todas as informações. Se quiser entrar no meu também, eu boto lá César, eu não sei qual é o meu perfil, mas é César com Z. É um dos únicos César com Z que você conhece, sem acento. Nunes, Gustavo, alguma coisa dessas aí, tá lá. E lá a gente vai lançando as informações para você ficar conectado e saber. Jubrac Nacional também, nós estamos postando alguma coisa lá desse congresso na Jubrac Nacional. Se você quiser marcar a Jubrac Nacional quando você postar alguma coisa no Instagram, aí a gente reposta no perfil da Jubrac Nacional, que é J maiúsculo e N maiúsculo, ok? São essas informações só que eu queria dar, então vamos para a mensagem. E eu queria lhe fazer talvez refletir no final dessa manhã e perguntar do que você tem se alimentado. O que você tem botado para dentro de você ultimamente? Não estou falando de comida, porque comida você sabe o que você comeu ontem, você sabe o que você comeu hoje. Mas a pergunta é um pouquinho mais séria: o que você tem se alimentado? Porque só come quem está com fome. Quem não está com fome não come. Deveria ser essa a regra, né? Tem gente que eu conheço que come, 10 minutos depois come de novo, e 10 minutos depois, mesmo sem fome, come de novo. Mas a ideia é que a gente comece quando a gente está com fome. Todo mundo que está com fome, come. Quanto mais fome você sente, melhor a comida é. A gente vai perdendo os critérios. A gente está com muita fome, a gente vai comendo qualquer coisa. E falando de fome, eu me lembro de uma história interessante que eu aprendi ao longo da vida. E assim como o Dr. William falou, a gente vai aprendendo com as frustrações. Uma das coisas que eu aprendi é nunca falar mal de ninguém. Porque a lei de Romanos 2 um dia vai pegar você. Você vai ser julgado naquilo que você julga. E eu, antes de ter filho, e todo mundo que não tem filho fala mal de quem tem filho. Não faz isso. Um conselho de quem está sofrendo muito com 2 filhas. E eu e a minha esposa, a gente foi jantar na casa de um casal, e eles tinham uma filha pequena, e a gente foi tomar um café, e devia ter uns 30 presuntos ali. Eles compraram, acho, para receber, né? Ficar bonitinho. E eu peguei um presunto, a minha esposa pegou mais um presunto, e a gente foi. Daqui a pouco a filha desse casal começou a enrolar presunto e meter presunto. Enrolava um, pá. Enrolava 2, pá. Enrolava 3, pá. Ela comeu uns 20 presuntos enroladinho. No fim sobrava só um. Eu disse, mas eu queria mais um pãozinho com presunto, mas ela tá passando o rodo nos presuntos. E eu olhei para a Daphne olhou para mim com uma cara assim: não fala nada, eu te mato. E aí eu olhei para o casal e a filha chegou: pai, eu posso pegar o último presunto? E eu lá dentro de mim eu estava gritando: não, claro que não. E o pai olhou: claro, filha. Ela enrolou o último presunto e pá. Aí entrou no carro, eu digo: amor, que absurdo isso. Ela: não fala, amor. Eu digo: falo sim, que é isso? Não fala. A gente um dia vai ter filho. Não, filho meu não vai fazer isso. Lei de Romanos 2. Eu tenho várias dessas leis de Romanos 2 que eu já levei tapa na cara em público da minha filha. E minha filha não é mal educada. Foi só Deus cumprindo a lei de Romanos 2 na minha vida. Eu não vou contar essa história. Não, depois eu conto. Mas essa do presunto é interessante. Aí nós chegamos agora há pouco para comer na casa de um irmão. Aí já com as 2 filhas maiores. E a irmã abençoada fez uma costela no forno assim dos céus. E aí nós começamos a comer. E minha filha menor de 5 anos, eu disse: o que tu quer, filha? Quero costela. Comeu uma costela. Aí depois eu digo ela: pai, eu quero mais uma costelinha. Aí eu digo: tá bom, uma costelinha. Depois ela disse: pai, eu queria mais uma costelinha. Aí eu comecei a ficar com vergonha.
E sempre quando acontece isso, a minha esposa me olha, e as mulheres, elas têm uma memória maravilhosa, com aquele ar de acusação, indo no fundo interior, te lembrando de coisas que aconteceram há 120 anos atrás. E eu sabia que ela estava lembrando do presunto. E aí ela pediu o 4º pedaço de costelinha. E aí eu fiquei com vergonha. Depois, quando ela pediu o 5º pedaço de costela, eu digo: filha, não, limite, meu amor. Isso há 40 minutos antes nós estávamos em casa, e ela tinha comido um prato de lentilha para não passar vergonha na casa dos outros. Quantos filhos comem em casa antes de sair, né? Diz: filho, nós vamos fazer visita, mas come aqui uma coisinha para não pedir comida na casa dos outros. A gente fez isso, mas não adiantou. E aí acabou. E minha filha ama chocolate. Aí a gente conversou, e ela estava quietinha na mesa assim. Aí chegou na hora da sobremesa e disse: filha, quer um chocolate? Não, pai, eu não quero hoje. Eu digo: que estranho. Você também, né, comeu 4 pedaços de costela. E ela ficou quietinha ali o jantar todo. A gente conversou com os irmãos. Na hora de ir embora, disse: tchau, tchau. Milena, tu não quer mesmo um chocolate? Ela olhou: é que eu só queria mais uma costelinha. E claro que nós entramos no carro, e eu vou aprendendo cada dia mais a não falar mal dos outros. Faz isso não. Mas ela estava com fome, ela queria comer. Deixa eu te perguntar de novo: do que você tem se alimentado? Porque só se alimenta de alguma coisa quem está com fome. Qual tem sido o seu alimento nos últimos dias? Você tem se alimentado de pornografia? Você tem se alimentado de drogas? Você tem se alimentado de sexo? Você, menina, e eu posso falar porque eu não conheço quase ninguém aqui. É legal de falar para uma plateia que a gente não conhece, porque não é indireta para ninguém, pelo menos não intencionalmente. Mas você, menina, está se alimentando de uma autoestima um pouquinho melhor. E para isso você acorda de manhã, bota uma blusa degotada, tira aquela foto de cima para baixo, faz um biquinho, que eu não sei para que serve o biquinho, mas se alguém um dia puder me explicar por que biquinho para tirar foto? É para emagrecer? É? Todo mundo tem vergonha de dizer, né? Porque faz, né? Faz o biquinho, tira a foto e bota um versículo bíblico embaixo. Às vezes dá vontade de comentar, diz: querida, que lindo versículo, faz uma exegese dele para nós. Porque no fundo a pessoa está se alimentando de alguém olhar e dizer: uau, que gata, linda. E aí ela abre, dá uma notificação e diz: uau, olha só, alguém curtiu, o crush curtiu. Do que você tem se alimentado? Você tem se alimentado de um desejo de suicídio? Você tem se alimentado de bancar alguém que você não é? Você tem se alimentado de comprar coisas que você não pode comprar, só para bancar alguma coisa que você não é? Do que você tem se alimentado? Eu poderia lhe dizer do que eu tenho me alimentado, mas a pergunta hoje é: do que você tem se alimentado? A questão é que todos nós temos fome de alguma coisa, e você vai se alimentar de alguma coisa, porque você está com fome. Mas por vezes a gente come a coisa errada, e quando a gente come a coisa errada, costuma dar errado. Certa vez no restaurante, e guri, homem, nunca cresce, esquece isso. Você olha para o seu marido, ele está com 40 anos, ele não cresce, ele só não quer brincar na sua frente. Mas bota ele junto com outros homens, você vai descobrir que ele não cresceu ainda. E eu estava num restaurante com a minha esposa e com outras pessoas, e daqui a pouco um homem olhou para mim, o meu cunhado olhou para mim e disse, nós estávamos num restaurante mexicano, ele viu uma pimenta malagueta e diz: eu como, e tu? Homem não cresce. Eu disse: eu como também. E a minha esposa, que já amadureceu bem antes que eu, ela disse: não faz isso, amor,
Eu disse: não, amor, mas ele me desafiou. É minha honra que está em jogo. E eu olhei para ele, eu disse: eu como. E aí meu irmão também olhou, que também é pastor. Eu também como. Nós três se olhamos. E as mulheres olharam: não, gente, para. A gente pegou a pimenta malagueta de restaurante mexicano. Olhamos um para o outro. 1, 2, 3. Gente do céu. Sabe aquela coisa de filme, que o cara tá batendo a mão na cabeça, botando ketchup na língua? Eu fiz tudo isso. E a Daphne do meu lado dizia: pelo amor de Deus, vão nos mandar embora do restaurante. Eu digo: eu vou morrer. Sério, a sensação que eu tinha, que eu estava morrendo. Eu disse: amor, eu estou morrendo. Meu coração deve estar 300 batimentos por segundo. Era um negócio que eu nunca senti na minha vida. E aquilo vinha, e eu pegava ketchup, aí botava na língua, e aquilo escorria assim pelo prato. Eu tomava água e cuspia. Era um negócio nojento, porque eu estava comendo a coisa errada. Por vezes você talvez nunca comeu uma pimenta. Talvez alguns rapazes já fizeram essa insanidade. Mas talvez você está comendo a coisa errada e não está sabendo. Eu gosto que você abra a sua Bíblia, mas eu vou pedir para que você não abra, para que você fique prestando atenção. Salmo 107, versículo 9 diz: porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Mas a pergunta que a gente pode fazer nessa manhã é: faminto de quê? Ele sacia o sedento e ele satisfaz plenamente o faminto. Faminto de quê? Faminto de sucesso? Faminto de aceitação? Faminto de carinho? E muitas meninas se entregam ao sexo barato porque elas querem carinho. Diz que o homem dá carinho para ganhar sexo, e a mulher se permite ao sexo para poder ganhar carinho. Muitas meninas estão se entregando o seu corpo porque elas querem carinho. Elas querem serem amadas por alguém. E deixa eu lhe dizer, querida moça que está aqui, se você conhece um rapaz que só quer fazer sexo com você, tudo que ele não está preocupado é em lhe amar. Porque se ele lhe ama, ele lhe respeita. Provavelmente ele vai descobrir isso só depois de casar, e aí já é um pouco tarde. Se é que Deus não pode transformar a vida dele. Em João capítulo 7, versículo 37, Jesus, na festa dos tabernáculos, diz assim: no último e mais importante dia das festas, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus está olhando para aquele monte de fariseu que não está entendendo nada, como muitos de nossos crentes que vão em vários cultos, escutam várias mensagens e saem pela porta sem entender nada. Vão em um monte de congresso, mas voltam para suas casas sem entender nada. E deixa eu lhe dizer com todo amor no meu coração, nós recebemos 2 palestras absurdamente poderosas, e tem muito mais nesse congresso. Mas se você sair daqui e não mudar nada, você não está entendendo nada. E é para esse tipo de pessoa que Jesus olha e diz o seguinte: se vocês estão com sede, venham a mim e bebam. Porque Jesus via um monte de gente que tinha contato com a religiosidade, mas não era transformado pela religiosidade. Tem muito crente, muito jovem que vai no culto, não perde um culto de jovens, mas está com fome e está comendo e se alimentando de lixo. Por quê? Não entendeu nada. Não fique triste, você não é o único, eu também. A mulher samaritana também não entendeu nada, porque Jesus chega para a mulher samaritana no poço e diz o seguinte para ela: se você soubesse quem eu sou e quem está lhe pedindo água, você me pediria água e eu lhe daria uma água, mas uma água viva, na qual se você bebesse, você nunca mais teria sede. Obviamente essa mulher não entende nada, assim como eu e você não entendemos. E ela diz assim: mas o Senhor não tem nem balde para tirar água.
Depois a conversa desenrola e ela entende o que Jesus está falando. E ela diz: eu quero essa água. E ele diz: então vai e busca teu marido e volta. Essa mulher, ela diz: mas eu não tenho marido. Ele diz: tu está falando bem, porque os que tu tem, tu já teve 5 e o que tu tem nem é teu. Essa mulher estava com sede e ela estava de carinho. E ela ia trocando de método, achando que o problema era o método, enquanto o problema era a fonte. E Jesus vai no ponto e diz o seguinte: o teu problema é a água que tu está bebendo não é boa. Tu está bebendo uma água que volta da sede. E deixa eu lhe perguntar, não precisa levantar a mão. Você bebe em vários lugares. Quando você acorda de manhã, você está ou não está com sede? Quando você chegou em casa depois de ter cometido a maior burrada da sua vida, qual é o sentimento que vem no seu coração dizendo: fiz a burrada, mas valeu a pena, foi bom, pelo menos eu estou bem? É ao contrário, depois que a gente faz, a gente diz: meu Deus do céu, esse vazio só aumenta. Por quê? Porque você continua com sede. E eu quero hoje lhe dizer como saciar essa sede. Tem uma palavrinha muito curta, muito conhecida, mas em extremo desuso hoje em dia, que se chama... Quem é que arrisca? Hã? Um por vez só. Uma palavra muito curta, que está em muito desuso. Todos nós conhecemos, mas a gente está usando muito pouco, que é o único meio pelo qual nós podemos saciar essa sede. Qual é o nome? Oração. Quanto tempo você tem orado por dia? Uma oração. Oração de verdade. Senhor Jesus, abençoe esse alimento, em nome de Jesus, amém. Certa vez nós estava... ter filho é fantástico, a gente tem muita experiência com filho. Nós estava comendo e a gente vai comer, e a gente sempre faz uma oração. Eu tento não ser tão normal, eu tento mudar um pouquinho a oração. Mas aí a gente disse: quem quer orar hoje? E a minha filha disse: eu quero orar. Na época ela tinha 4 anos de idade. E era um dia frio, e a gente estava comendo um hambúrguer, que eu gosto de cozinhar, eu tinha feito um hambúrguer diferente lá. E aí nós estamos comendo, ela disse: eu quero orar, pai. Eu disse: tá bom, filha, pode orar. Aí ela começou a orar. Mas foi interessante que parece que naquele momento ela foi tomada por um espírito divino. Divino, um anjo celestial. Porque ela começou a orar de uma forma diferente. E eu e minha esposa abrimos os olhos e olhamos. E ela disse: Senhor Jesus, obrigado por essa comida que a gente tem. Até aí tudo bem. Depois ela disse: mas abençoa, Jesus, tanta gente que está na rua. Aí quando ela falou isso, eu olhei para Daphne e disse... E ela de olhinho fechado. Tanta gente na rua passando frio, que vai dormir nessa noite, não tem o que comer. E nós estamos aqui em família, tão felizes, com essa comida tão gostosa na mesa. E a gente vai comer agora, mas essas pessoas que estão lá fora não vão comer. Elas vão dormir com fome. Aí eu e minha esposa já estava dizendo: meu Deus, perdi a fome. Aí para finalizar ela ainda disse assim: aí Jesus, se tu não puder fazer nada, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Em nome de Jesus, amém. Abriu os olhos, o espírito saiu dela. E ela disse... Saiu comendo normal. Eu olhei para minha esposa e disse: como é que come agora? Filha, tu percebeu o que tu orou? E ela comendo de boa, como se nada tivesse acontecido. E a outra mais velha também ficou meio chocada com aquela oração. Nós 3 demoramos um pouquinho para começar a comer. Mas como um bom crente que está acostumado com as coisas, a gente comeu bem e dormiu legal depois. Passou, infelizmente. A minha pergunta é: quanto tempo você tem orado de verdade? De verdade. Porque deixa eu lhe dizer, e eu vou lhe dizer isso várias vezes hoje. Essa fome que você está sentindo e essa sede que você está sentindo só supre através da oração.
Porque esse buraco tem o tamanho de Jesus. Você pode ter 42 mil curtidas, mas você vai continuar vazio. Você pode ter muito dinheiro, você vai continuar vazio. Você pode ter o corpo dos sonhos, você vai continuar vazio. Você pode ter um homem ou uma mulher dos sonhos, você vai continuar vazio. Nada vai suprir esse buraco que está dentro de você agora mesmo, se você não entender que esse buraco tem o tamanho de Deus, e você só supre ele orando. Isso é uma coisa que Deus está fazendo comigo de uma forma muito violenta. Deus não... Bota uma coisa na tua cabeça, Deus não age devagar, quando Ele age é violento. Deus é violento. Tem experiências que eu já tive com Deus, que eu tinha a convicção que assim como eu comia aquela pimenta malagueta, eu achava que eu ia morrer. Teve um congresso que eu fui, e eu não sei se Deus se entristeceu comigo, eu acho que não, mas Ele me pegou de manhã de um jeito, depois Ele me pegou de tarde do jeito, depois de noite eu sentei no banco e eu disse: eu não vou ficar de pé, eu nem vou cantar. E foi esse ano ainda. E a minha esposa olhou e disse: o que tu está fazendo? Eu disse: eu não vou fazer nada. E eu orei, eu disse: Deus, para. Chega. Se tu me pegar de novo eu vou morrer. Eu acho que Deus não ficou triste comigo, porque eu achei que eu ia morrer mesmo. Eu disse: se vier de novo desse jeito, o senhor não sabe brincar. O senhor é muito violento. Dá uma segurada. E sério, eu fiquei sentado assim, sabe, como aquele cara que está no lugar e não quer estar lá. Aí fiquei olhando assim, ela disse: amor, o que está acontecendo? Eu digo: eu não vou fazer nada, porque se eu começar a cantar, levantar minhas mãos e Deus me pegar de novo, eu vou morrer. Eu estou falando sério, eu vou morrer, porque Deus é violento. Se Deus te pegar, Ele é violento. Aí os caras vão sair daqui com medo. Você vai orar? Não, Deus o livre. Ah, tá louco? Mãe, eu vou orar, mas vou deixar a porta aberta. Por quê? Não, porque o César falou que ele é violento. Mas ele é violento no bom sentido. E Deus está me pegando de uma forma violenta nesses últimos dias com relação à oração. E eu estou descobrindo, apesar de ser crente desde pequeno, apesar de ser filho de pastor, eu estou descobrindo que muitas áreas da minha vida que eu lutei a minha vida toda, e a gente vai procurar na internet como vencer tal coisa, como vencer aquilo, e vai numa palestra, e outra palestra, e vai em congresso, e no congresso levanta as mãos e diz: agora eu sou santo, eu vou sair desse congresso, eu vou estudar, eu vou fazer teologia, eu vou fazer curso, eu vou estudar 7 horas por dia, ninguém mais me tira do meu quarto. Ou você não teve esse sentimento agora depois dessa palestra? Aí chega segunda-feira, o que acontece? Só deixa eu terminar de assistir o seriado, aí eu começo. Aí você volta a ver que você é um pobre mortal na segunda-feira. E eu comecei a descobrir que toda a minha luta era saciada com uma simples coisa: oração. Mas, e aí eu quero entrar, mas não é oração Nutella, é oração raiz. Vocês entendem, né? Nutella e crente raiz. Eu estou numa igreja nova e é fantástico. A maioria dos irmãos que estão lá são recém-convertidos. Eu amo oração de recém-convertido. Amo oração de recém-convertido. Você dá o microfone para um crente orar, diz: cara, ora pelo alimento. Oh, Senhor bondoso, magnânimo, soberano, eterno e maravilhoso Deus, obrigado. Não é nem alimento, a gente usa outras palavras por esse manjar que está nessa mesa. Oh, te bendizemos, te adoramos. E já mete até uma língua estranha no meio. Aí você pede para um novo, diz: cara, ora pela oração para nós. Aí ele diz: ora, Senhor, obrigado por essa comida aqui, que a gente está aqui. Poxa, certa vez 2 rapazes recém-convertidos foram num evento, e eles foram comer na casa de uma irmã,
E eles estavam lá recém-convertido, não sabe que crente só se junta para comer. E ele achou uma honra estar na casa de uma pessoa e a pessoa servir comida para eles. E eles estavam lá constrangidos, né? Aí alguém disse: gente, vamos agradecer o alimento. Aí ele disse: não, agora chegou a minha hora. Ele disse: não, deixa que eu agradeço. Todo mundo disse: uau, cara, recém-convertido querendo orar. Aí ele disse: vai lá então, agradece o alimento. Ele: obrigado, gente, aí pelo alimento. Cara, eu amo crente novo. Só que o problema é quando tu pede para um crente de 10 anos na igreja: ora aí, mano. Senhor, estou chegando agora na sua presença para dizer que esse congresso começou agora. Cara, sabe como é que tu descobre se crente ora? Manda orar. Porque quem não ora não sabe orar. É ou não é? Quem ora sabe orar. E eu não estou falando de evangeliquez, eu estou falando de alguém que ora, que fecha os olhos e tu diz: uau, o cara está orando. Aquela oração que tu diz: estou sentindo alguma coisa. Não é um arrepio, nem um tremelico, mas o cara está num lugar diferente. E hoje a gente vive uma geração de crente que não ora. Uma geração de crente YouTube. A gente falava um monte sobre isso. Uma geração que se alimenta de lixo youtuberístico. Existe isso? Youtubiano. Youtubelês. Como é que fica melhor? YouTube nébias. Aí fica bem cristão, né? Qualquer cara que vai no YouTube e dá uma mensagem, a gente capta e diz: uau, transformou minha vida. A gente, em outras palavras, está dizendo o seguinte: me dá qualquer coisa, mas me dá pronto. Me dá qualquer lixo, mas pronto. Eu não quero fazer nada, eu quero pronto. Não importa se é bom, eu não quero saber o que tem dentro, eu quero pronto. Quero sanduíche pronto. Uma geração que está se alimentando. Não quero ser pesado dizendo lixo, mas de coisa ruim. E Deus está chamando uma geração diferente, que se alimenta da essência de Deus e que não sente mais fome. Certa vez um jovem chegou para mim e disse: César, de boa, eu vejo tu falar e um monte de coisa, mas assim, cá para nós, a gente é bem amigo. E ele era bem meu amigo. Ele disse, eu dirigindo e ele do lado, ele disse: sério mesmo que tu acha que um jovem adolescente pode ficar longe do pecado da sexualidade? Sério mesmo? A pergunta dele foi um pouquinho mais pesada, e eu acho que dá pra gente perguntar aqui sem problema nenhum. Ele disse: sério mesmo que tu acha que um jovem adolescente rapaz pode viver sem se masturbar? Eu sei que é a pergunta de muitos jovens aqui. Eu olhei para ele bem sério, eu disse: eu não acho, eu tenho certeza. Depende do que esse jovem está se alimentando. E o Senhor Jesus está levantando uma geração, e eu creio nisso de todo o meu coração. Uma geração de homens e mulheres que fazem a diferença. Eu, César Nunes, alguns anos atrás, eu disse: eu não quero ser mais um no meio da multidão. Quando eu digo isso, não estou dizendo eu aqui em cima do microfone e você aqui, porque isso aqui é um meio gostoso da gente estar. Eu estou falando lá fora. Eu não quero ser mais um no meio da multidão. Multidão, o mundo está cansado. Moisés no Egito não, quando sai do Egito e está no deserto, Deus olha para Moisés e diz: eu quero falar com o povo. E Moisés fala para o povo e diz: eu tenho uma notícia boa para vocês. A notícia é que Deus quer falar com vocês. Vocês precisam se preparar, fazer jejum, parar de pecar, isso é difícil. E depois Deus vai falar, mas é o seguinte: se alguém tiver em pecado vai morrer na hora, porque com Deus o bagulho é violento. Muito mais naquele tempo. Graças a Deus por isso estamos vivos. Deus fala, Deus vem e é trovão para todo lado e o céu fica preto. Deus fala. Sabe o que termina depois da fala de Deus? O povo chama Moisés e diz: Moisés, faça um favor para nós.
quê? Pede para Deus quando falar só contigo. A gente tem medo dele. Por que o povo tinha medo de Deus? Porque o povo não conhecia Deus. Como é que a gente sabe disso? Passado alguns dias, Moisés sobe, fica 40 dias lá em cima, o povo fica embaixo, o povo acha que Moisés morreu. Quando Moisés desce, o povo fez um bezerro de ouro, e Arão olha para o povo e diz: esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Uau! Deus recém tinha falado com o povo. O povo tinha medo porque não conhecia Deus. O mundo está cansado de povo. E eu disse: eu não quero ser mais um no meio da multidão. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Eu quero saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Eu quero entrar num ônibus e, sentado no ônibus, olhar para o lado e Deus dizer: fala para esse cara que eu amo ele. Eu vindo para cá, eu olhei da janela do avião e nós estava bem alto, graças a Deus que a gente estava bem alto. Nós estava pousando em São Paulo. E quando você vai pousar em São Paulo no dia que não tem nuvem, é um negócio fantástico, porque aquilo lá é um mundo de pedra, é muita casa. E eu olhei aquela casa e eu tive que tirar uma foto. E veio um negócio no meu coração muito grande, dizendo: uau, nessa imensidade de casas, apartamentos e um negócio que nem um ser humano entende. E eu ficava pensando: esgoto para toda essa galera, água para toda essa galera. É um negócio assustador. Eu disse em pensar que Deus conhece o nome de cada um que está lá. Em pensar que Deus sabe o seu nome. Deus sabe quem você é. Deus sabe qual foi o seu primeiro pensamento nessa manhã. E Deus nessa manhã não traz eu aqui para dar uma mensagem para você, mas Deus vem e fala para você: eu não quero que você seja um no meio da multidão. Eu não quero que você seja mais um no meio da multidão. Mas para isso, eu preciso que você me conheça. Mas para isso eu preciso que você se conheça. Mas para isso eu preciso que você pare de pecar. É possível? É possível. É uma mensagem que você vai escutar muito pouco no YouTube, porque não dá ibope. A mensagem que dá ibope é dizer: continua pecando, mano, porque Deus te ama, Deus é amoroso. Continua pecando, mano, porque Deus vai te salvar. Vai vivendo a tua vida, só entra para a igreja, começa a ir nos congressos, e Deus vai fazendo a obra devagarinho. Não. Deus quer te transformar, porque Ele é violento, Ele é radical. Ele quer te pegar, Ele quer tirar de onde você está e quer lhe usar. Não olhe para homens que Deus está usando e diga: uau, como eu queria estar lá. Você deve estar lá, você só não está porque você ainda não entendeu o segredo de como se alimentar da coisa certa, para dizer: Deus, eu estou aqui. Porque o dia que você começar a se alimentar da coisa certa, Deus vai começar a fazer coisas loucas na sua vida. Deixa eu lhe contar uma experiência. E essa experiência eu ouvi através do pastor Luciano Subirá, do pastor David Robertson. Não sei quem já ouviu essa história. O pastor Luciano Subirá conta numa de suas mensagens, quando ele Espírito Santo, que o pastor David Robertson, que foi muito conhecido no mundo todo por ser uma pessoa que curava pessoas, e o ministério dele começa justamente de um jeito muito interessante. Ele era um homem que trabalhava, e Deus olha para ele e diz o seguinte: eu estou te chamando. Eu estou te chamando para ser meu. E ele entende esse chamado de uma forma agressiva, porque Deus é violento. Ele entregou o trabalho dele, e ele tinha recursos para viver alguns meses. E obviamente ninguém ia dar ele na igreja salário, porque ele não era ninguém ainda, ninguém conhecia ele. Mas ele disse o seguinte: se eu trabalhava 8 horas por dia para uma empresa, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia para o meu Deus, porque Deus me chamou para estar do lado dele. Então ele fala com o pastor de uma igreja,
E ele diz: eu preciso de uma sala. E o pastor oferece uma sala embaixo da igreja. E ele é regrado, ele chega no horário que ele chegava no trabalho. E ele se ajoelha e começa a orar. Não tem nada para fazer, então ele vai orar. Ele começa a orar. Começa a orar. E assim como aquele dia que você disse: hoje eu vou gastar na oração. Hoje eu vou quebrar tudo. Vou sair com o rosto brilhando desse quarto. Você começa a orar e ora, e ora, e ora pelas nações, ora pelos países, ora pelo presidente, ora pelos familiares, ora por todo mundo. Você diz: uau, gastei, e olha no relógio, gastou 5 minutos. Diz: e agora o que eu faço, Jesus? E ele continuou, e foi, e ele dava 4 horas de oração. Quando dava 4 horas, ele levantava, esticava um pouco as pernas. Dava 15 minutos de intervalo, se ajoelhava de novo e metia mais 4 horas. Terminava o expediente, fechava a sala e ia para casa. Isso ele fez durante 4 meses. Daqui a pouco vem alguém e diz para ele: olha só, vai ter um pastor famoso na igreja hoje de tarde, e eu queria que tu estivesse junto no culto. E ele pensa: uau, é uma folga, né? Pelo menos eu não vou precisar ficar orando. Obviamente ele sobe para o culto. Quando ele está sentado lá em cima no culto, e é uma igreja extremamente tradicional, o pastor chega, pega o esboço, bota ali e começa a ler o esboço. E ele, um crente bem pentecostal, começa a ter problemas ali, porque ele queria dar uns glória, uns aleluia. E ele está sentado lá ouvindo o esboço. Daqui a pouco diz ele que tem uma visão e vê como se fosse uma perna de alguém, um fêmur um pouco mais encurtado e o quadril com certo problema. Ele vê aquilo perfeitamente, ele não tem dúvida do que ele está vendo. E aquela visão vai embora e ele diz: o que está acontecendo aqui? Quando ele olha para o lado, tem uma senhora de muleta. Ele olha para a senhora de muleta, lembra da visão. Olha para a senhora de muleta, lembra da visão. Acho que tem alguma conexão nisso aqui. Ele olha para a senhora e pergunta: a senhora por um acaso tem problema no quadril? Sabe quando Deus fala uma coisa para você e tu fica morrendo de medo? Aí ela disse: tenho. Aí ele foi ganhando confiança. Se a senhora também tem o fêmur encurtado? Ela disse: também tenho. Ele disse: acho que eu entendi. Aí ele olhou para a senhora e disse: eu posso orar por você? Se Deus mostrou. E conta o pastor que essa membra dessa igreja, claro que tu fala para um tradicional: posso orar por você, ele entende logo que é quando eu chegar em casa, antes de dormir, vou fazer uma oração, deitado na minha cama. Mas falou para um pentecostal: posso orar por você, é aqui, agora, e gritos, né? E ele se levanta no meio da mensagem, pega a perna daquela mulher e começa a gritar: em nome de Jesus. Claro que a igreja para nisso. Acabou com a mensagem do pastor que estava lá lendo o sermão. Para de ler o sermão, porque o abençoado começa a gritar no meio do culto. E chama um irmão e diz: pelo amor de Deus, vai lá e para aquele sujeito, aquela criatura que está gritando lá. Mas diz que o irmão demora um pouquinho para chegar, e quando chega, a perna dela já tinha crescido e ela já tinha sido curada. Diz que essa mulher levanta e sai correndo pela igreja. E aí acabou o culto, obviamente, né? E ela diz: Jesus me curou, Jesus me curou. E ele, morrendo de vergonha, diz: meu Deus, o que eu fiz? Acabei com o culto dos tradicional. E aí daqui a pouco ela pega o microfone e diz: Jesus me curou. E foi através daquele irmão. E quem quiser ser curada, vem aqui que ele vai orar por vocês. Acabou o culto. E diz que ali foi o primeiro culto de cura que aconteceu através da vida daquele pastor. Muitas pessoas foram curadas, e ali começou o seu ministério. Terminado o culto, obviamente o pastor está em estado de choque, baqueado por tudo que está acontecendo, porque ele não tinha curado uma gripe antes, não tinha espantado um mosquito com oração. De uma hora para outra ele cura um monte de gente. Ele sai e desce para a sua sala e diz: Senhor, o que aconteceu? Eu nunca te pedi isso. O que está acontecendo?
Diz que Deus vem claramente no coração dele e diz o seguinte: sem querer querendo. Jesus, né? Ele acho que ele não falou sem querer querendo, até porque foi em inglês. Mas vamos dizer que foi assim. Sem querer querendo, tu acabou descobrindo o segredo do meu poder. Jesus, quando esteve nessa terra, a gente tem que ver a vida de Jesus de uma forma diferente. E se o pessoal do louvor quiser subir para me ajudar, eu vou agradecer. Quando Jesus veio nessa terra, Jesus veio para dar muitos exemplos. Muita coisa do que Jesus fez ele nem precisava fazer, mas ele fez porque ele queria dar exemplo. Me diga uma das coisas que Jesus mais fez quando ele estava aqui na terra. Você vai ver a história de Jesus e vai dizer que depois dele alimentar grande multidão, ele vai para casa descansar, pois afinal ele merece. É isso que fala? Não, vai dizer que ele se retira para orar. Dia dos Namorados é para quem? É um asno, cara. Aí eu acordo de manhã, eu olho para o lado e diz: ué, cadê minha esposa? Daqui a pouco vem ela com aquela carinha, abre o roupeiro, tira um presentão, bota em cima da cama e diz: amor, presente para ti. Eu olhei para ela: presente? Por quê? Ela disse: amor, dia dos namorados. Eu disse: dia dos namorados. E lá dentro dizendo: essa guria tá louca, a gente casou. Gente, foi horroroso. Ela me deu o presente e eu não dei nada para ela, porque eu não tinha preparado nada. Sabe aquela cena de filme, a mulher sentada assim, que a mulher não consegue ficar parada, né? Ela senta e fica picando assim na cama. Abre, e eu dizendo: eu quero morrer, eu quero sair daqui. Tô tendo um ataque, tô passando mal. Aí abri um baita presente, coisa mais linda. E ela... E eu disse: amor, assim, eu não... ficou muito espiritual o clima. Tem até violino. Não, pode continuar, vai lá. Desculpa aí. Não, vai, toca muito, cara. Toca muito, parabéns. O violino é um dos instrumentos mais difíceis que tem para tocar. Claro, depois de... Mas é o violino. Aí ela disse... E ela não convenceu que eu tinha esquecido. Na cabeça dela, eu estava fazendo uma surpresa. E aí passou, ela ficou bem. Aí eu disse: graças a Deus que eu casei com a mulher certa, porque ela ficou bem. Mal sabia ela que ela estava dizendo: esse cara é top, ele está preparando uma para mim. Ela chegou: amor, vamos almoçar onde? Eu digo: eu não sei, amor, qualquer lugar. Tá bom, qualquer lugar. Aí a gente almoçou em qualquer lugar. De noite ela disse: vamos sair para jantar. Eu digo: tu que sabe que ia sair para jantar. Para mim já tinha resolvido o negócio. E ela estava esperando a surpresa. Aí eu disse: não sei, amor, tu que sabe. E ela não queria falar muito, porque ela disse: eu não vou estragar a surpresa. E como ela não estava falando muito, eu disse: tá bom. Gente, a gente saiu para procurar lugar. E ela dizia: amor, onde é que tu quer ir? Eu digo: não sei, amor, tanto faz, onde tu quiser ir. Foi tu que nos convidou para jantar. E ela dizia: cara, esse cara é demais, ele vai me dar a surpresa. E a gente rodou tanto nessa coisa de onde tu quer e eu não sei, papá. Depois chegou um momento que a gente disse: não, então deixa assim, voltamos para casa. Tinha pão e margarina em casa, não estou mentindo. Ela é um anjo, gente. Ela ainda pegou o pão, fez com margarina, botou no forninho, mas já desconfiada. Disse: esse cara tá mal. Aí nós comemos pão com margarina. Eu digo: cara, eu casei com um ser celestial. Ela tá top. E ainda brincava com ela, disse: tu vê um monte de gente brigando por causa do dia dos namorados e nós aí tri bem. E ela quieta, olhando, disse: não, é amanhã então, domingo. Chegou domingo, na hora do almoço. Ela disse: e aí, amor, vamos comer aonde? Eu disse: a mãe tem almoço, vamos lá para a mãe. Aí ela disse: não ele é idiota mesmo. A gente almoçou. Quando a gente voltou para casa, ela foi para o quarto chorar. Eu era recém-casado, tá? Não me julgue. Ela foi para o quarto, começou a chorar e fechou a porta. O que a mulher está dizendo com isso? Vem ver como eu tô. Diz que tu me ama. Mas eu recém-casado, o homem disse: ela quer privacidade, vou respeitar. Nossa,
faça isso não. Aí eu fui pro sofá e eu disse, tá bom, deixa ela chorar um pouco. Liguei no jogo, gente. Piora, dormi, peguei no sono. Quando ela sai do quarto, 1h30 depois, chorou, gritou, subiu a voz, desceu a voz, bateu na cama. 1h30 depois ela volta, jogo na televisão e eu dormindo. Uau, isso é decepção. Foi a maior briga que a gente já teve até hoje. Mas depois disso eu virei romântico. Hoje eu sou bem romântico. Sou mesmo, verdade? Não vou contar para vocês não ficar com inveja. Até para não acabar com o Dr. William. Mas tem segunda-feira que é o dia que a gente fica em casa. Os caras estão batendo o prato para eu acelerar. Vai, me ajuda aí, vai. Tem segunda que a gente chega em casa e eu tô com um ar romântico, dizendo, uau, se nós pegássemos as meninas, deixasse com a avó. E eu já planejo um monte de coisa na mente. E aí chega em casa, a Daphne diz, amor, vamos fazer um culto com as nossas filhas. Eu disse, amor, eu não estava com vontade, eu estava com vontade de outras coisas. Eu não estava querendo orar, chegar na presença de Deus, assim. E eu não estava tão hoje. E ela me puxa, a gente ora em um momento tão gostoso. Deixa eu te dizer, você não sente vontade de orar? Eu também não. Mas oração não é vontade, oração é entendimento. Tem gente que diz, eu não oro porque eu não estou com vontade, porque Deus não quer sacrifício. Vai nessa, meu amigo. Se você não aprender a encontrar o seu alimento no Senhor, o Senhor não vai poder fazer nada com você. Você vai ser mais um no meio da multidão. Não porque Ele lhe criou para ser mais um no meio da multidão, é porque Ele está falando pelo qual motivo Ele lhe criou, mas você não está ouvindo. E você olha no espelho e diz, mas eu não sou aquilo, eu não sou aquilo outro. E Deus está dizendo, mané, tu é o que eu te criei. Eu não consigo ler livro. Eu olho o Dr. William e a única coisa que me dá vontade de dizer, eu nunca vou ser ninguém, porque eu nunca vou conseguir estudar como ele. Deixa eu lhe falar, você criou com todas as características que Deus queria que você tivesse, para ser exatamente o que Deus queria que você fosse. Só falta você descobrir. Talvez você não seja juiz, talvez você seja missionário. Talvez você não seja missionário, você seja administrador de empresas. Talvez você não seja administrador de empresas, você seja um stand-up comedy. E vai salvar muitas vidas para Cristo, por que não? E você está no espelho dizendo, eu só falo besteira, eu não consigo, tudo que eu vejo é uma piada. E Deus está olhando dizendo, cara, eu que te criei assim, tu é fantástico. Mas só descobre o que tu é. E onde é que eu descubro? Orando. Não tem um lugar que você sabendo quem você é, senão depois de um tempo de oração. Eu estou descobrindo quem eu sou, orando. E eu sei que está se levantando nesse lugar, não jovens que vêm no congresso e voltam para casa igual, mas os jovens que vêm nesse congresso, são capacitados pelo Senhor, voltam e vão ter uma vida de oração tão intensa, que vão transformar a sua cidade. Jovens que vão entrar na faculdade, e Deus vai dar uma palavra na faculdade, e você vai ser usado por Deus para curar colegas seus da faculdade, por que não? Já pensou nessa loucura? Você está sentado lá e Deus está falando com você. O seu professor está com um problema grave de doença na família dele, e você está sentado dizendo, agora eu sei por que eu estou aqui. Aí termina a aula e diz, professor, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa para o senhor, seguinte, é um bagulho meio louco, mas Deus falou para mim que o senhor está com um problema na família. Cara, já imaginou a bagunça que isso vai fazer na faculdade? E o professor chegar e dizer, mano, então o que eu faço? Dizer, eu tenho que ir na sua casa orar lá. Vai, mano. E na próxima aula chega o professor e diz, eu só queria antes de começar a aula dar um testemunho. Eu estava com um problema, e o fulano
veio falar comigo, orou lá em casa. Eu queria agradecer ele publicamente, que ele orou. E Deus fez. E a pessoa foi curada. Aí uns 3, 4 levantam. Mano, tem como orar por mim também aqui? Sou professor, dá uma segurada na aula que eu vou dar uma orada geral aí. Por que não? Mas isso não vai acontecer com quem sabe tudo de Netflix. Isso não vai acontecer com quem sabe tudo de Instagram. Isso não vai acontecer com quem sabe tudo de Facebook. Isso vai acontecer com quem sabe tudo da presença de Deus. Com quem descobriu na presença de Deus quem é. Com quem descobriu na presença de Deus quem é e o que Ele faz. E eu queria terminar orando com você e por você. Mas só para quem quer ter uma vida intensa com Deus. Não é um chamado para quem quer receber algo de Deus, porque hoje Deus não vai dar nada para ninguém. Já deu e vai dar depois. Não nessa mensagem. É só para quem quer fazer um compromisso com Deus. De dizer, eu vou entrar nesse negócio chamado oração. Eu não vou ser mais o mesmo. Eu vou fazer um teste pelo menos. Eu não sei como é que é seu dia, mas eu acordo às 6 da manhã, acordo às 5, mano. Bota o relógio despertar. Bota ele despertar lá no banheiro. Para o inimigo, porque tem o demônio do braço, né? Já viu ele? Você bota para despertar o demônio do braço, aí desliga e volta. Você nem sabe o que você fez. Mas ele não pode controlar o seu corpo. Então se você tiver que levantar e desligar, o demônio está repreendido em nome de Jesus. Claro, sai repreendendo o demônio da cama, que logo que você desligar ele vai lhe chamar de novo. Cara, você não tem noção do que Deus vai fazer na sua vida se você começar a entregar a Ele 1, 2 horas diárias de oração. Eu estou falando que Deus é violento. Eu não estou falando de 10 minutos. Estou falando de 30 minutos. Eu estou falando de no mínimo 1 hora de oração por dia. Violência com Deus não funciona meia boca. Ou você está, ou tá. É violência. E com essa violência, eu quero que venha aqui na frente só quem está disposto a viver uma vida violenta com Deus. Só para quem está disposto a viver uma vida violenta com Deus. E nós vamos terminar essa manhã orando.